E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre internacional Marcos Paolozzi. Tudo bem, Paolozzi? Felipe, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com todo o seu público. Espero que a gente tenha uma conversa bem bacana e estou aqui para dar dicas, para ajudar todo mundo e, enfim, responder todas as suas perguntas. Maravilha. Só um breve resumo da carreira do Paolozzi. Enfim, mestre internacional, já foi campeão brasileiro, ele vai falar também desse torneio, representou o Brasil numa Olimpíada, jogou alguns mundiais representando o Brasil, além de outros campeonatos brasileiros, vários torneios importantes, e em algum momento ele resolveu pausar com o xadrez, que ele também vai falar da gente com isso. Agora, sua carreira em xadrez começou em Santos, apesar de você ter nascido em São Paulo, você falou que foi muito cedo para Santos, então exatamente com quantos anos, em que época assim, você teve essa primeira iniciação com o jogo? Sim, então, Felipe, eu comecei a jogar na época do Fischer, na verdade no Campeonato Mundial de 1972, houve uma febre do xadrez, assim, o xadrez não... Vocês sabem, nunca foi um dos esportes mais populares, mas naquele momento houve assim, um grande interesse mundial pelo xadrez, era uma disputa entre o representante dos Estados Unidos e o representante da União Soviética, tinha uma grande rivalidade entre os dois países, e a União Soviética vinha dominando o xadrez há décadas e foi a primeira vez que havia possibilidade de se quebrar dessa hegemonia. E o Fischer, assim, tinha sido um gênio, campeão americano aos 11 anos, e na época, assim, primeira coisa a dizer, assim, a gente era um outro mundo, realmente, assim, a informação, claro, a gente não tinha internet, não tinha notebook, não tinha celular, então a informação fluía de uma maneira muito lenta mesmo, né? Então, não tinha transmissão ao vivo, então, para você ter uma ideia, assim, a gente ficava aguardando os lances que iam sendo jogados na Islândia, e a cada, digamos assim, meia hora, a rádio interrompia a programação e transmitia alguns conjuntos de lances, e aí a gente, normalmente, ficava um grupo de amigos, ou um grupo de conhecidos, assim, esperando os lances, né? Nesse meio tempo, a gente ficaria imaginando, o que vai acontecer na sequência, e aí chegava mais uma batelada de alguns lances, a gente analisava e ficava aí na espera de uma sequência. Isso com 12, vocês tinham uns 12 anos, mas assim, vocês ainda eram bem amador, realmente foi o que te levou a começar, foi esse evento? Sim, foi isso, esse evento, e basicamente o que aconteceu, assim, 11, 12 anos, que era a idade que eu tinha na época, já é uma época, assim, tarde para começar o xadrez, né, a nível de competições internacionais, e logo na sequência eu me inscrevi num torneio do jornal A Tribuna, em Santos, e essa foi a minha estreia em torneios, né, e assim, eu já fui eliminado na primeira rodada. Essa foi a minha estreia em competições oficiais. Legal, mas você era claramente muito... você foi provavelmente meio que, como a gente diz, de alegre, né? Tem um torneio lá, vamos jogar, né? Ou você já tinha tido contato com alguma coisa além do match? Não, nessa época eu comecei a frequentar o Clube de Xadrez de Santos. O Clube de Xadrez, na época, tinha uma sede bastante ampla, e depois eu passei a frequentar, assim, eu ia para a escola e no final das aulas, à tarde ia para o clube e ficava jogando, eu gostei bastante, e aí, enfim, 2 meses depois entrei no meu segundo torneio, também um torneio aberto do Jornal A Tribuna, e fui eliminado, aí teve um progresso, aí eu fui eliminado na segunda rodada. Legal. E aí, assim, de novo começou... Claramente você já se interessou para de cara entrar no clube, jogar os torneios, gerou um interesse relativamente instantâneo, né, com você no jogo. Como é que foi daí assim, pra... eu, na verdade, fiquei apaixonado pelo xadrez, né? Assim, eu gostei muito mesmo. E, enfim, principalmente na época, todo brasileiro queria ser jogador de futebol. Eu também tinha esse sonho. O Brasil tinha sido tricampeão mundial
com uma equipe fantástica na época, mas, assim, eu não tinha nenhum jeito para bola e acho que percebi que pelo xadrez a coisa é ter um Tinha mais futuro. desenvolvimento. E, e aí é interessante, né? A gente começa jogando, claro, não sabe direito o que vem para frente, qual que é o caminho evolutivo. E eu comecei assim, era meramente por um interesse, uma paixão e naturalmente esse interesse vai levando a uma evolução natural, mas assim, para você evoluir num nível, digamos assim, competitivo, é necessário um método e uma dedicação maior, né? Que isso acabou vindo um pouco mais para frente. Assim, nessa época era meramente realmente um gostar e achar o jogo fantástico. E quando é que teve essa mudança assim de patamar de só uma brincadeira que você gosta, leva a sério, claro, até algo que você realmente está estudando? Porque a gente está falando de 72, mais ou menos você começou a jogar e mais ou menos 11 anos depois você foi campeão brasileiro. Então 11 anos não é um período super curto, mas é relativamente curto para começar e ganhar o nacional, né? Então, exatamente quando foi o Sim. clique para você realmente começar a pegar pesado, vamos dizer assim? Então, assim, basicamente o que acabou acontecendo, assim, então, no ano seguinte teve novamente o Jornal A Tribuna fez a realização do torneio popular e eu entrei. E aí eu tive um desempenho bem melhor, eu fiquei entre os 14 melhores. E, e aí foi, assim, uma coisa bastante interessante que eu joguei na época com uma pessoa que dava aulas de xadrez e tudo, e eu acabei ganhando dele, jogando uma partida de pretas, e já foi uma situação interessante, porque envolvia uma combinação de sacrifício de dama, coordenação de dama e cavalo, e, assim, depois da partida ele declarou que tinha ficado impressionado e que eu teria condição até de ser um jogador profissional de xadrez, né? E aí no ano seguinte, assim, em 74, houve uma nova evolução e também joguei o torneio à tribuna e nessa época eu acabei ficando já entre os melhores da cidade e acabei sendo selecionado para representar Santos nos Jogos Abertos do Interior. E aí foi uma experiência muito bacana porque, assim, nesses 2 anos iniciais eu já tinha desenvolvido, assim, uma amizade com jogadores, assim, da mesma idade, né, principalmente o Horácio Pró Medeiros, e ele também foi representar Santos nos Jogos Abertos, e tinha outros 2 bons jogadores também, o Veloso e o Roberto Assunção, e nós fomos representar Santos, Era isso a em primeira vez que 1970. você saía para jogar de Santos? Representar a cidade, sim, foi a primeira vez, foi a estreia. E, assim, foi uma coisa incrível, porque nós fomos campeões dos Jogos Abertos do Interior. Campeão dos Jogos Abertos E, do Interior? Vocês e eram todos fazia, moleques, né? sim, praticamente uma equipe muito jovem, fazia 30 anos que Santos não ganhava a competição de xadrez nos Jogos Abertos, então foi uma coisa fantástica, assim, e inclusive no ano passado nós fizemos a reunião da equipe, né? Todos com menos cabelo, alguns quilos a mais, então foi a Muitas comemoração décadas depois. mais de 30 anos depois. Então, assim, essa amizade dessa equipe perdurou durante todo esse tempo. Uma das coisas muito bacanas que ficam no xadrez, uma das grandes alegrias realmente é jogar em equipe, né? Ah, sem dúvida. Bom, ok, você já teve, já mostrou pro pessoal aqui de São Paulo a que você veio, que você jogava bem, que tinha futuro. Mas nessa evolução, como é que era? Era ainda assim, você ia no clube, você lia livros, exatamente como é que aconteceu isso? Isso, Felipe, então, né? Basicamente o que aconteceu, então, até aí praticamente estava jogando os torneios na cidade, e aí com 14 anos, assim, você perguntou do clique, né? Foi mais ou menos esse momento aí por volta dos 14 anos. Uhum. Porque aí eu, assim, joguei o Campeonato Paulista, né? O estadual, e na época a gente tinha que ir para São Paulo para disputar,
enfim, e no ano seguinte eu fiquei entre os 6 primeiros no campeonato estadual. Absoluto. Então, assim, na época, assim, eu vi que o meu interesse pelo jogo continuava e assim, surgiu o sonho de semestre internacional, né? Assim, a única observação é que, na época, só existiam 2 mestres internacionais no Brasil. Eram o Helder Câmara, que tinha conseguido o título aí no começo da década de 70, e o Eugênio German, que na época já estava inativo, né? Sem contar o Nequinho, que era grande mestre, estava numa outra categoria. Mas, enfim, aí surgiu, assim, esse objetivo e acabou sendo uma meta. Então, a meta de ser mestre internacional acabou sendo, digamos assim, o objetivo número 1, naquele ponto da minha vida e até pelos próximos 8, 9 anos que vieram na sequência. Isso é interessante. A meta de virar MI era para você mais importante do que algum torneio específico, como brasileiro ou representar o Brasil numa Olimpíada? Com certeza. Para mim, a meta era essa. Interessante. E, assim, um aspecto que era uma coisa muito difícil, né? Assim, hoje, como eu tinha comentado, né? Não existia internet, não existia notebook. Então, até assim, a quantidade de torneios que você tinha para enfrentar jogadores internacionais, jogador de nível elevado, era muito reduzida. Então, hoje é muito mais fácil, você tem essa possibilidade online. Na época não existia isso, né? Então, isso representava um empecilho muito grande, e na prática representava a necessidade de ter que sair do Brasil mesmo, e talvez até morar em algum outro país, para conseguir jogar com jogadores mais fortes e ter a possibilidade de ter a norma de mestre, né, que eram, enfim, várias normas necessárias. Antes de começar a falar das suas, talvez, de torneios internacionais, essa busca pelo título de MI, eu tenho bastante interesse em saber exatamente por ter pouca informação, o que você estudava nessa época, o que você acha que deu resultado para você? Isso, Felipe, essa é uma ótima pergunta, né? E eu acho que, digamos assim, tem alguns livros que eu acho que podem ser interessantes para todos que querem fazer a sua evolução, né? Assim, o primeiro livro que eu estudei foi o Xadrez Básico, do Orfeu D'Agostini. Eu acho que é um livro bastante bom. Assim, ele tem uma estrutura em que ele mostra algumas partidas de grandes mestres e ex-campeões mundiais do passado. Ele fala um pouco sobre aberturas e fala um pouco sobre finais. Então, é um livro que tinha um pouco de tudo, né? Assim, o segundo livro que eu estudei foi um livro do Capablanca. E nesse livro também, um livro bastante sucinto até, o Capablanca comentava sobre algumas partidas, alguns finais elementares. Então, esses foram os primeiros livros que eu estudei. Assim, aí tem um aspecto importante, né, que, na verdade, assim, tem a questão, né, como você aprende, né, e de uma certa maneira, eu comentei que jogar em equipes sempre foi uma coisa que eu gostei muito, e na equipe de Santos tinha um jogador que eu sempre admirei, que é um jogador forte, que é o Roberto Assunção. Ele, de uma certa maneira, ele que mostrou para mim o objetivo, a vantagem de você estudar, né? O Roberto era muito estudioso, e ele tinha um livro do Fischer, na época, das 60 partidas memoráveis. Ele tinha inglês, né? E ele estudava muito a fundo essas partidas, e quando a gente ia para os torneios em equipes, para os Jogos Abertos do Interior, a gente treinava juntos, ele mostrava as partidas. Então, assim, a vantagem do estudo metódico foi ficando, assim, clara para mim. Depois disso, uma coisa que me ajudou muito a subir de patamar, assim, de mudar de níveis e progredir, foi estudar a partida dos grandes mestres do passado. Assim, especificamente, eu comecei estudando um livro do Mizovic, que foi o Mi Sistema. Assim, o Mizovic era um jogador que jogava as posições fechadas. Na parte tática ele não era muito bom,
mas ele tinha, assim, ideias originais, ele acabou desenvolvendo alguns conceitos que na época eram novos, eram, assim, chamados de hipermodernos, e o conceito da profilaxe, né? Então, assim, para entender o estilo do Imizovic, era um estudo, assim, que demandava muita atenção, muitos detalhes. Esse é um detalhe que eu acho interessante, porque se você dá um livro para alguém, as pessoas podem ler esse livro de 200 maneiras diferentes. Eu conheço gente que às vezes passa, depois de 2 dias leia o livro, e daqui 2 semanas não lembra o nome do autor. E tem gente que passa. Acontece, eu mesmo às vezes me sinto na ânsia de terminar o livro, às vezes acaba apressando. Então você fala de maneira detalhada desse livro. Mais ou menos quanto tempo você gastou lendo um livro? Assim, qual que é o grau de atenção e dedicação que você deu na leitura desse livro? Então, de maneira geral, assim, os livros mais importantes para mim, no meu desenvolvimento, foram livros que eu demorei meses para ler. Né? E até alguns livros eu fiquei, assim, talvez até um par de anos com o livro na cabeça. Né? Então, assim, que às vezes você tem algumas ideias que você não absorve de imediato. Tá? Então, um livro que veio mais para frente no meu desenvolvimento, digamos assim, um livro que eu já tinha uma aptidão a nível de mestre nacional, e aí a questão era fazer o salto para mestre internacional, foi o livro Pense como um Grande Mestre, do Kotov. Então, esse livro, por exemplo, foi um livro com o qual eu fiquei na cabeça, assim, pelo menos 2 anos, assim, numa fase... Porque alguns conceitos, assim, eles não são, ou não eram explicados, assim, a nível detalhado, ou eu não compreendi, assim, de uma maneira detalhada. E alguns livros, por exemplo, eu sempre gostei muito de livros de partidas. Tá? Então, eu estudei bastante as partidas do Alekhine, por exemplo. Então, as partidas do Alekhine, comentadas por ele, foram editadas em 2 tomos. Tomo 1 e tomo 2. Então, tem muitas partidas. E em cada partida, assim, tem muitos detalhes a nível tático, a nível posicional. E você tem, sei lá, num tom 50 partidas, 60 partidas, então são mais de 100 partidas, situações diferentes, né, que eu acabei levando um tempo significativo para estudar. Isso é interessante. Então você não é só a leitura do livro, você tinha uma certa contestação do autor, assim, para... Não era uma leitura só meio que passiva, vai lendo e vai passando. Você realmente, se você tinha dúvida, você ficava lá até tirar alguma conclusão. Exato. Eu acho que assim, é como se fosse uma gestação mesmo, né? Assim, é uma gestação, assim, quase um ano. E aí você comentou, né, que tem pessoas que leem o livro em 2 dias. Assim, também tem uma situação bem interessante, né? Porque tinha um colega lá em Santos, era o Carlos Alberto, e ele era muito fã do Petrosyan, por exemplo. Carlos Alberto Sega? O Carlos Alberto Antunes Mendes. Ok. O Carlos Alberto é um jogador também da nossa faixa etária, assim, e a gente fazia parte do mesmo grupo de jovens ali na faixa etária que gostava muito do xadrez. E eram umas coisas interessantes, porque eu gostava muito do estilo do Tal, por exemplo. Eu estudava mais as partidas do Tal e ele adorava as partidas do Petrosyan. Então, ele não estudava o livro do Tal e eu não estudava o livro do Petrosyan. Era engraçado. Então, são, digamos assim, a antítese dos estilos, né? Mas cada um acaba tendo, assim, as suas preferências pessoais, um livro, um jogador, um estilo com o qual se identifica mais, né? Eu acho que um pouco... cada um acaba tendo um caminho individual mesmo. De encontrar o seu próprio estilo. E você sempre foi nessa linha Tal, Alekhine, esses jogadores mais dinâmicos? Sempre foi a sua praça? Sim, eu sempre gostei muito mais do jogo dinâmico, de buscar a iniciativa. E, na verdade, eu me lembro de uma situação bem interessante, né, que logo depois de ter jogado o primeiro torneio na tribuna, assim, eu tinha uma das grandes dúvidas como jogador, era se
se eu deveria jogar peão 4 rei ou peão 4 dama. Uhum. E aí eu até pedi conselhos, assim, para jogadores mais fortes sobre qual que seria a melhor coisa de fazer, né? Mas que cada um dos lances iniciais leva para um jogo de natureza bastante diferente, né? Bastante distinto em termos táticos ou posicionais. Mas apesar de ter jogado peão 4 dama e partidas mais cerradas algumas vezes na carreira, o meu estilo sempre foi mais de buscar iniciativa mesmo, de jogar peão 4 rei, e2, e4. Uhum. Então, assim, gostava muito das partidas do Alekhine, mas, de novo, assim, eu acho que é importante, no desenvolvimento do jogador, ele precisa entender os dois tipos de jogo, né? O jogo mais cerrado e o jogo mais franco, né? Então, comentei que em 72 o Fischer era campeão mundial, mas ele acabou não defendendo o título e quem acabou substituindo foi o Karpov, né? O Karpov tinha um estilo bastante diferente do Fischer, né? E na época eu acabei estudando bastante o Karpov, as partidas dele, gostava bastante também. Então, na verdade, acaba sendo uma mescla. Você tem que... Não dá para você ser um jogador só que busca a iniciativa, você precisa aprender as partidas mais cerradas também. Apesar de você acabar pendendo mais para um lado ou mais para o outro, mas naturalmente... Tem suas preferências, mas não tem jeito, né? Tem que se virar com a posição que está ali na frente, né? Quanto mais você domina, assim, os dois estilos, assim, maior é a sua capacidade de progredir, né? Assim, nas competições. Agora, então, assim, do ponto de vista prático, eu acho que vale a pena estudar os dois estilos. Agora, só para... Bom, já dá claramente para entender. É sempre interessante entender como é que alguém conseguiu evoluir até determinado nível, né? Você tornou campeão brasileiro. E eu acho que, pelo menos para mim, está ficando um pouco mais claro, porque essa dedicação, essa palavra de gestação de livros, não é algo que a maioria das pessoas que eu conheço fazem. Então, para mim já está ficando um pouco mais claro do porquê, né? Você chegou. Então, eu queria que você falasse um pouquinho agora exatamente de quando você chegou, né? Dos seus êxitos, assim, quando é que você virou mestre internacional, os títulos brasileiros, Olimpíada, enfim, falar um pouco desses torneios mais especiais para você. Sim, então, Felipe, eu vou falar sobre isso, né? Sobre os principais torneios. Assim, só um comentário, né? De novo, assim, já no começo da nossa conversa eu comentei um pouco sobre as diferenças da época, principalmente em função da tecnologia, né, assim, dos meios de comunicação. E eu acho que hoje, como a gente vive no mundo da internet, assim, é um mundo muito mais ágil, mais dinâmico, tem muita informação, né, assim, então tem até um termo que é o déficit de atenção, né, porque sua atenção é puxada por tantos lados que acaba sendo difícil focar em uma determinada coisa, né. Sim. E na época eu acho que isso era um pouco mais fácil, assim, a gente tinha talvez a televisão, que podia demandar atenção, mas se você preferisse, assim, jogar xadrez ou focar no xadrez, você poderia, né? Então, assim, só para complementar esse aspecto aí da preparação do estudo, assim, além dos livros, uma parte, assim, bastante interessante era a prática, né? Assim, eu acabei desenvolvendo muito por partidas rápidas, até porque eram os torneios que mais tinham, assim, no sábado sempre tinha os torneios relâmpago no Clube de Xadrez. Primeiro ia no Clube de Xadrez de Santos, depois eu passei a viajar para São Paulo nos sábados para jogar com jogadores de lá, jogadores mais fortes. E jogava muitas partidas, 30, 40, 50 partidas, assim, em sequência, né? E, naturalmente, isso acaba levando a uma velocidade de raciocínio bastante grande. E outras coisas que a gente fazia. Tinha outra coisa curiosa, tinha outro colega que jogava na época no Clube de Xadrez de Santos, e a gente jogava simultaneamente, assim, 10 partidas. Ou seja, era uma simultânea dupla, né? Porque normalmente numa simultânea, o simultanista enfrenta 10, 20 pessoas, né? E nesse caso não, a gente jogava 10 partidas um contra o outro ao mesmo tempo. E tinha tempo? Como é que era? Não, era sem tempo. E vai jogando, durava quanto tempo isso daí, mais ou menos? Sabe que nessa hora a gente nem cronometrava, mas era um jogo bem rápido, bem dinâmico.
E eram coisas assim divertidas que a gente ia fazendo. Assim, uma outra coisa importante, eu acho que no desenvolvimento é a capacidade de você imaginar o tabuleiro, né? Você ter o tabuleiro na cabeça. Uhum. Então, tinha vezes que, por exemplo, eu ia na praia e jogava com amigos, eu jogava cegas contra uma pessoa vendo o tabuleiro, né? Era um treino, né? Que E eu treino para você desenvolver essa habilidade mental, né, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Então, assim, o xadrez rápido, o xadrez relâmpago, eu acho que acrescenta, e, assim, não é suficiente para o jogador evoluir, mas ele dá ajuda. um elemento de habilidade de rapidez, Uhum. né? Então, é um pouco a coisa do rápido e do lento, né? Você tem que ter a coisa da paciência e a coisa de poder pensar rápido também. Só para complementar, então, a parte do estudo, então, tinham esses livros que eu já comentei com você, que eram as partidas dos grandes jogadores. Teve também um outro livro, na verdade, um conjunto de 4 livros que me ajudou muito, que eu acho que me ajudou a dar um salto, digamos assim, de um jogador forte para um jogador forte a nível nacional, que foi o Tratado do Roberto Grau em 4 volumes. Tá? Então, eu gostei muito dessa obra. Ele também adotava um método de analisar partidas e tinha, assim, os temas estratégicos, ele abordava os temas estratégicos, né? Uhum. E outro aspecto, assim, muito importante para mim, como desenvolvimento de jogador, aconteceu em 1978. Em 1978 eu tinha 17 anos e, assim, já tinha tido um bom desempenho em campeonato estadual, já tinha conseguido ganhar de mestre internacional em um torneio, então eu já estava num nível bom, mas precisava dar um salto, né? E aí acabou surgindo a ideia de ir para os Estados Unidos para jogar os torneios lá. E aí nesse momento o que acabou sendo assim ajudando a tomar essa decisão, assim, em 1977, 2 jogadores de São Paulo tinham ido para os Estados Unidos, que eram o Rubens Philgood e o Cícero Braga, 2 jogadores que acabaram sendo mestres internacionais também no futuro. E fizeram essa aventura e passaram um tempo em Los Angeles, jogando os torneios abertos. E, enfim, quando eles voltaram, eu conversei um pouco com eles e em 1978, quando eu tinha 17 anos, eu decidi ir para os Estados Unidos para jogar alguns torneios. Tá? Então, isso foi, digamos assim, um turning point, um momento bem decisivo na minha carreira. Você acha que contribuiu positivamente? Assim, é claro que contribuiu ou você acha que não? Com certeza. Assim, foi decisivo, realmente foi o salto e foi uma mudança de patamar. Porque, assim, eu cheguei na Filadélfia, eu não falava nenhuma palavra de inglês, mas eu me inscrevi num... então, nesse ponto, foi uma aventura mesmo. E eu tinha me inscrito no World Open, um torneio que tinha, assim, mais de 1.000 participantes, mestres internacionais, grandes mestres, era, assim, um grande festival do xadrez. E tinha alguns outros jogadores brasileiros que tinham ido também, e aí aconteceu uma coisa interessante, né, porque logo nesse primeiro torneio, eu consegui o título de mestre americano. E aí aconteceu uma situação bem curiosa, porque tinha um amigo, e aí o que aconteceu, né, para ser mestre americano, você precisava ter um rating de 2.200. E aí eu consegui, assim, um rating que foi 2.220, e eu fiquei muito aborrecido com isso. E ele... porque você já estava almejando mais, é isso? Eu já vou te contar por quê, okay, tá? Mas ele ficou bravo, porque ele estava tentando há um bom tempo chegar no título de mestre, já estava há vários anos e não conseguia, né? E aí o garoto chega lá e, assim, no primeiro torneio já consegue. Então ele ficou, assim, achando que eu estava menosprezando a coisa. Mas o que acontece? O meu grande objetivo era jogar um torneio que tinha, na época era assim, você tinha os torneios por
convite e os torneios abertos. Os torneios por convite eram praticamente impossível de você ser convidado, a menos que já fosse um jogador, né, ou titulado ou de destaque nacionalmente. Então tinha os torneios assim abertos e tinha um torneio na Califórnia que era um torneio de Lone Pine. Basicamente teve um inventor americano, ele ficou muito rico com as invenções e ele gostava muito de xadrez. Ele criou um torneio na Califórnia que acontecia todo ano. E esse torneio, assim, era aberto, essencialmente, desde que você tivesse um rating mínimo de 2.400. Então, assim, tinham, digamos assim, 60 mestres e grandes mestres internacionais. Realmente era um torneio bastante forte. Então, assim, o meu objetivo era conseguir os 2.400 para poder participar desse torneio. E então, assim, quando eu consegui lá os 2.220, assim, eu estava aborrecido, não necessariamente porque eu tinha conseguido o título de mestre, mas porque me parecia muito longe chegar nos 2.400, né? E tinha uma data limite, que era os torneios jogados até dezembro de 1978. Então, tinha ali praticamente 5 meses para conseguir ali os quase 200 pontos de rating que eu precisava para poder jogar um torneio na Califórnia no ano seguinte. Quase impossível, né? É bastante ponto. Então, assim, aconteceram coisas bastante curiosas. Eu fui jogando todos os torneios que eu encontrava e eu cheguei a jogar 2 torneios, assim, na mesma data. Como assim? Então, por exemplo, eu fazia uma simultânea de torneios. Eu entrei em 2 torneios que aconteciam no mesmo local, aconteciam simultaneamente, só que as partidas eram no mesmo hotel, eram em salas diferentes. Então, eu fazia um lance numa partida, eu tinha que ir para o... no mesmo horário você jogou 2 partidas? No mesmo horário, 2 torneios. Então, assim, foram coisas bem curiosas, né? Essas coisas que a gente acaba fazendo, mas tudo isso porque era uma chance a mais de conseguir os pontos para participar do torneio. E essa ida para os Estados Unidos acabou sendo, assim, uma situação até importante do ponto de vista de experiência de vida, né? Porque, assim, eu tinha pouco dinheiro, assim, enfim, tinha poucos contatos lá, e uma certa altura, lá por volta de outubro, novembro, de repente eu estava morando num lugar em Nova York, e aí, de repente, a luz foi cortada, e era o inverno chegando, assim, o lugar não tinha luz, tinha aquecimento. Então, o que acabou acontecendo é que todo dia eu saía de manhã, ia para a Biblioteca Pública de Nova York, levava meu tabuleiro, e levava os livros que eu estava estudando na época, enfim. Um dos livros que eu estava estudando na época era do Final de Peões, do Paul Keres, e levava e ficava estudando na biblioteca. E ainda esquentava, pelo menos, para não passar frio. Exatamente. Essa época aí que eu precisava conseguir os pontos de rating. Isso é muito interessante. Não, claramente, você ficou realmente, você entrou de cabeça nessa busca, né? E com certeza uma experiência dessa faz diferença. E aí, quando você voltou para o Brasil, você já imediatamente sentiu essa diferença no resultado? Sim. A diferença foi notável. Foi notável porque, assim, eu voltei para o Brasil em julho de 1979 e, assim, só antes de entrar nisso, assim, eu acabei conseguindo os pontos de rating. Você chegou nos 2.400? É muito... Eu passei os 2.400, cheguei a 2.410 na lista. Assim, aí foi aquela espera, né? Porque a lista de ratings saía na revista Chess Life, que ia sair em janeiro. Então, aquela espera dramática para saber quantos pontos. Eu nem perguntei, porque para mim 180 pontos em um ano e pouco é quase impossível e é sensacional. E aí você teve a oportunidade de jogar esse torneio. Eu joguei esse torneio, aí foi uma coisa realmente incrível, né? Porque, assim, tinha algumas coisas interessantes, né? Assim, que o torneio acontecia numa cidade, era uma cidade do velho oeste americano, assim, a população muito pequena, e uma cidade que fica no Vale da Morte. Esse é o nome, né? É o Vale da Morte, assim, um lugar bastante seco, e a cidade tinha uma rua, na verdade,
e praticamente tinha um ou dois hotelzinhos, assim, um ou outro comércio, e aí tinha o salão, o Town Hall, onde era jogado o torneio, e aí jogaram grandes mestres já de renome. Jogou, por exemplo, o Larsen, que tinha jogado o torneio de candidatos com o Fischer alguns anos antes. O Larsen estava numa fase muito boa, assim. Eu acabei, nesse torneio, eu joguei com o Paul Benko, que tinha participado do torneio de candidatos no passado também, até junto com o Fischer. E então foi a primeira vez, assim, praticamente, que eu joguei com grandes mestres, e também foi um ponto bem importante na minha carreira, né? Assim, na mudança de patamar, porque antes desse torneio, uma das preparações específicas que eu fiz foi analisar partidas de jogadores sem título contra jogadores contra grandes mestres. Interessante. Então, por exemplo, eu procurei detectar ou analisar as características que levavam um jogador a conseguir enfrentar um grande mestre de igual para igual ou eventualmente ganhar a partida. Então, eu procurei partidas entre jogadores sem título e os grandes mestres para, digamos assim, dar um norteamento a nível estratégico do que eu teria que fazer. E assim, uma das conclusões, eu acho que a que ficou mais forte para mim desse estudo foi que o jogador sem título não devia dar espaço, né? Ou seja, ele não devia dar espaço para o jogador titulado, ou seja, deveria procurar realmente jogar de igual para igual, porque se ele já entrasse numa situação de desvantagem estratégica, já seria praticamente impossível reverter, né? Então, eu acabei colocando isso em prática. Teve uma partida que eu joguei de pretas contra o Paul Benko, por exemplo, e eu acabei ganhando do Paul Benko. Foi uma situação até inesperada. Porque, isso é interessante, porque isso é bem interessante, porque uma coisa que eu sinto quando eu vejo jovens talentos lá fora, e às vezes aqui no Brasil, é que lá fora parece que eles têm muito menos medo de jogar contra grandes jogadores, e até por isso eles conseguem às vezes mais resultados. E é alguma conclusão que você já tinha tirado há um bom tempo atrás. Eu acho que isso acontece também, Felipe, em parte porque, assim como existe uma maior densidade assim de grandes mestres assim nos países mais desenvolvidos, eu acho que provavelmente é uma experiência que para eles seja mais comum, né? Assim, com certeza. Em alguns contextos eu não tinha tido essa experiência tantas vezes, e eu acho que é uma situação que muitos jogadores novos aqui no Brasil acabam enfrentando. Sim, sim. Mas então eu acho que tem essa possibilidade do estilo temático, né? Assim, a preparação para o jogador que você vai enfrentar, o estilo é muito importante, e também você, assim, a cada nível que você está, tem algumas peculiaridades no estudo e como você direciona o estudo, né? Então, no momento que eu estava, assim, jogar com um jogador muito mais forte era um aspecto relevante da preparação. Não, eu realmente fiquei. Isso é bem interessante. Você foi muito detalhista na sua preparação. Esse detalhe de chegar ao concluir. Porque não devia ser fácil pesquisar você acumular o número de partidas. Hoje é fácil. Você vai no Chessbase, eu faço isso em 2 minutos. Mas antes devia dar um trabalho monstruoso, né? Olha, o Felipe, sabe que tinha um aspecto também prático, que era o seguinte, né? Na verdade, eu acabava carregando, assim, praticamente 20 quilos de livros por torneio. Para cada torneio, né? Porque você tinha que ter os livros fisicamente, não tinha download, não tinha... Não tinha nada disso, Bom, pelo menos eu entrava em forma, fazia musculação junto. Pois é. Fazer um bom exercício nisso, né? E, assim, esse ciclo todo nos Estados Unidos, assim, foi praticamente um ano, acabou sendo muito importante. E, como eu tinha comentado, eu voltei em julho, e já em agosto aconteceu... foi a minha primeira participação em Campeonato Brasileiro de Fortaleza em 1979, que foi disputado no formato de Open. E o meu rating nessa época era pouco acima de 2.200, né? E eu consegui meu primeiro rating feed. Eu não tinha o rating feed,
Até então, assim, era difícil conseguir o rating FIDE, assim, você tinha que jogar os torneios internacionais. E eu joguei esse torneio, o Campeonato Brasileiro, e tive um desempenho já bastante bom. O torneio foi ganho pelo Sunier, com 7,5 pontos, se não me falha a memória. E aí houve um empate quíntuplo na segunda posição, de jogadores com meio ponto a menos. E eu estava nesse grupo. Faltou um pouco já. Então, realmente, assim, foi a minha estreia em Campeonato Brasileiro e já estreiei, assim, a meio ponto do campeão, né? Não, claramente o resultado foi bem imediato. Bom, então, a verdade é que, então, em 79 você já estava muito próximo da sua meta, né? Então, exatamente aonde foi ou como foi que você alcançou ela, né? Isso daí, Felipe, é uma situação bem interessante, porque, assim, próximo, mas distante ao mesmo tempo, porque mesmo já estando num nível, assim, de rating americano superior a 2.400 e tudo, assim, claro que num outro patamar, mas o Fischer, por exemplo, ele foi campeão americano bastante cedo, e ele levou 18 anos até ser campeão mundial. Então, claramente, ele já era um dos melhores jogadores do mundo, mas até ele chegar a ser número 1, foi um período bastante longo de tempo. E, no meu caso, assim, eu já era um jogador a nível forte nacional, mas apesar de estar próximo, assim, do nível de mestre internacional, tinha um obstáculo real, que era a participação em torneios que oferecessem norma, mas tinha também uma questão de subir mais um degrau de patamar. E esse era um degrau que, assim, não era tão simples, na verdade, gerou bastante ansiedade, porque eu estudava, e aí eu fiquei, digamos assim, num platô por um tempo bastante relevante, né? Então, eu só consegui a primeira norma em 1980, foram 4 anos aí até encostar no título. Demorou de 79, a primeira norma veio em 83, é isso? Exato. Aí, assim, o fato de ter conseguido esse destaque no Campeonato Brasileiro já, assim, abriu uma nova etapa da minha carreira no xadrez que eu acabei gostando muito, né, que foi a participação nos campeonatos mundiais representando o Brasil. Isso foi uma época fantástica. Eu representei o Brasil em uma Olimpíada e 3 campeonatos mundiais de jovens. E, assim, eu gostei muito por vários aspectos, assim, pela equipe em si, né, assim, a gente ia representando o Brasil. Então, o primeiro campeonato que eu representei foi em 1988 no México. 78? 1980, perdão. Tá. 1980, e aconteceu uma situação, a gente teve uma equipe muito forte, né? Nós ficamos em 4º lugar no campeonato mundial. Assim, tem um aspecto que nem todas as equipes europeias foram, mas a nossa equipe tinha vários jogadores que acabaram sendo mestres internacionais ou até grandes mestres depois, né? Teve o Jaime Sunier, por exemplo, que era o tabuleiro número 1, tinha o Rubens Filgucci, tinha o Cícero Braga, e nesse campeonato, por exemplo, nós jogamos 2 vezes com os Estados Unidos e ganhamos as 2 de 3-1. Uma travada na internet. Se você falou das 2 vitórias do Brasil sobre os Estados Unidos, acho que até aí o áudio ficou bom. Sim, o que eu estava comentando é que, assim, nesse confronto, né, do Brasil com os principais países, o que a gente observava é que nessa faixa etária aí de jovens, até uns 20 e poucos anos, a gente tinha a condição de jogar partidas disputadas, às vezes não necessariamente ganhando ou empatando, mas jogar jogos bem disputados, né? Mas a partir daí, dessa faixa etária,
a diferença começava a aumentar e se acentuar, né? Seja talvez pela quantidade de torneios fortes que os países mais envolvidos realizam, enfim, pela quantidade de jogadores que já possuem, ou talvez por uma cultura enxadrística mais desenvolvida, ou metodologias de ensino. Mas isso é interessante, porque basicamente você está falando que até certa idade a gente compete quase que de igual para igual com equipes que são muito boas. Alguma coisa acontece depois, né? E essas hipóteses que você falou são bem prováveis, né? Sim. Esse é um aspecto interessante, né? Porque, assim, o Brasil, em relação à União Soviética, claramente não tinha a mesma cultura, né? Então, assim, o estudo do xadrez era uma coisa muito mais individual, digamos, mais individualizada, ou talvez de alguns grupos de amigos ou jogadores fortes que se unem, do que uma coisa mais institucionalizada, né? Então, por exemplo, o próprio Kasparov já estudou na escola do Botvinnik desde cedo, né? Desde pequeno, né? Enfim. Então, tinham maneiras de ter acesso a um treinamento específico e voltado realmente ao desenvolvimento da capacidade, né, de jogo. E assim, na época a gente não tinha essa capacidade, ou não tinha tantos jogadores fortes como a gente tem hoje, com quem a gente pudesse trocar, enfim. Então, essas oportunidades de participar representando o Brasil eram fantásticas, porque assim, um ajuda o outro, troca ideias, analisa as partidas do outro, né? Todo mundo competindo juntos, assim, pelo mesmo objetivo, que é a equipe brasileira ganhando, né? Então, uma coisa bem bacana. E você acha que foi esse intercâmbio, além de gostar de jogar pelo Brasil, mas esse intercâmbio entre, vamos dizer assim, os melhores da geração aqui do Brasil, você acha que foi decisivo para você conseguir esse seu último passo para chegar vamos dizer assim, na força de mestre internacional? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Eu acho que, assim, participar dos torneios internacionais acaba sendo essencial. E aí, em 1980 tinha sido no México, em 1981 nós jogamos na Áustria. E esse foi um torneio, assim, muito mais forte, assim, do que o anterior, em função do número de equipes europeias participantes, né? Por exemplo, no México, a gente tinha jogado contra a União Soviética, e aí a União Soviética mandou 4 grandes mestres. E nós perdemos de 3-1. Eu acabei empatando com o grande mestre na época, né? Em 1981, aconteceu uma coisa bastante interessante. E por quê? O que aconteceu? Tinha um jogador novo surgindo, o Garry Kasparov. Em 1980, o Kasparov surgiu e começou a ganhar torneios. Ele foi campeão mundial juvenil e muito abaixo da faixa limite de idade, e começou a ganhar de grandes mestres fortíssimos, né? E ele foi para a equipe que ia representar a União Soviética, né? Então, a União Soviética mandou uma equipe com 4 grandes mestres. O Kasparov não era o campeão soviético naquela época, tinha sido o Lev Psarris, que também estava na equipe, tabuleiro número 2. E tabuleiro número 3 era o Arthur Yusupov, que também foi campeão soviético. Era quase um Dream Team, né, de categoria. Era um Dream Team, na verdade, um Dream Team. E aí aconteceu uma coisa interessante, né, que em 1981 a nossa equipe estava boa, a nossa equipe estava forte. Para você ter uma ideia, nós jogamos com a Áustria, que era anfitriã, né, o torneio foi em Graz, na Áustria, e nós ganhamos de 4-0 da Áustria. Nada mal. E, inclusive, no dia seguinte, o jornal de lá publicou uma manchete: ducha de água fria para a Áustria. E imagina, perderem do Brasil era uma coisa que acho que não estava nos cálculos, né?
esse placar, né? E o que acabou acontecendo? Assim, nós jogamos com a União Soviética, eu acabei não participando, porque na véspera foi Brasil e Polônia. E eu tive uma partida que foi adiada, assim, 2 vezes, chegou quase a 100 lances. E, assim, um aspecto interessante é que, normalmente, o Brasil tinha condições materiais muito inferiores aos demais países, né? Normalmente, as equipes mandavam 6 jogadores, 4 titulares e 2 reservas, e mais um treinador, né? E, no caso, a gente, assim, acabou indo só com 5 jogadores, né? Eram 4 tabuleiros para entrar e um reserva sem técnico, né? Esses eram os recursos que a gente tinha na época. E eu acabei, por conta dessa partida adiada, não participei do match contra a União Soviética e, assim, aconteceu uma partida fantástica que foi o Kasparov contra o Sunier, né, no tabuleiro número 1. E, na verdade, assim, foi um match fantástico, porque todas as partidas duraram 5 horas. Assim, partidas muito difíceis. Na verdade, tabuleiros 3 e 4 foram empates, né? Cícero Braga empatou com o Yusupov. No quarto tabuleiro, Rezende empatou também com o grande mestre soviético. E aí ficaram 2 partidas que chegaram até a quinta hora de jogo, né? Então a gente tinha uma equipe muito forte. E a partida do Jaime com o Kasparov foi uma partida famosa, inclusive depois o Kasparov acabou comentando na internet, assim, vale a pena depois pesquisar as Tem combinações. inclusive no livro dele, O Teste do Tempo, essa partida. E essa partida daí eu fiquei muito impressionado. Porque o que aconteceu? Assim, a partida, Jaime jogou de brancas, jogou uma partida em que acabou migrando para uma situação na qual o Kasparov de negras ficou com um peão isolado. Peão de dama isolado, e naturalmente porque ele tinha um jogo mais livre de peças e estava mirando já um ataque na ala do rei, mas, enfim, é um jogo típico, parecido aí com uma defesa Tarrasch. E o jogo foi para a quinta hora, e aí o Kasparov tinha que fazer o lance secreto. E ele tinha que fazer o lance secreto, eu estava observando muito de perto. Fiquei observando o Kasparov, ele pensou 15 minutos para fazer o lance secreto. E nessa hora, assim, o salão estava praticamente vazio, assim, tinham poucas pessoas, a maioria das partidas tinha terminado. Eu fiquei muito de perto observando, e a partida foi adiada. Na época, assim, pelo regulamento, ela só ia prosseguir no dia seguinte. E a gente tinha aí um tempo, né, para analisar as partidas, inclusive toda a equipe, né? E é uma situação realmente impressionante, porque nesses 15 minutos ele viu muito mais do que todos nós, assim, podendo mexer o tabuleiro. Ele já sabia a melhor jogada. Uma coisa impressionante, assim, nesses 15 minutos ele calculou todas as combinações, tudo. E, assim, o Jaime tinha a clara percepção de que ele estava bastante inferior, mas, assim, a complexidade das combinações que ele imaginou naqueles minutos para fazer o lance secreto foi uma coisa muito impressionante mesmo. Já era... Bom, não era à toa que o pessoal chamava de o ogro de Baku, né? Mas já dava indícios que podia chegar aonde chegou, né? Sim, para mim, já na época era muito claro que ele seria o campeão mundial. Assim, era uma força muito... Assim, um desnível muito grande, assim, era realmente um outro patamar. Interessante. E aí, no ano seguinte, foi a Olimpíada de Lucerna, na Suíça. E, enfim, aliás, antes disso, para chegar, teve um aspecto importante que foi, antes disso, o Campeonato Brasileiro de 1982. E para mim também foi um torneio bastante importante. Eu me preparei bastante. E esse foi um torneio realizado em 2 fases. Teve uma fase classificatória, que era um torneio suíço, que foi disputado em Goiânia.
e depois os melhores classificados iam participar da final, que aconteceu em Brasília. E eu estava com muita confiança na época, assim, minha preparação de abertura estava possibilitando jogar as partidas no estilo que eu gostava, né, de conseguir a iniciativa com as peças brancas, buscar um jogo dinâmico de peças. E nesse Campeonato Brasileiro eu cheguei na última rodada com o mesmo número de pontos que o Jaime. Né? O Jaime é um jogador fantástico, foi campeão brasileiro várias vezes. E, enfim, também foi um torneio bastante importante para mim, esse Campeonato Brasileiro. E aí, mas ainda não tinha chegado, é isso? Ainda não deu, faltou um pouquinho ainda. Faltou um pouco. Na última rodada o Jaime ganhou e eu perdi. E no ano seguinte foi o 1983. O Campeonato Brasileiro foi realizado em São Paulo. Foi um campeonato fortíssimo. Praticamente todos os jogadores fortes brasileiros da época participaram. Vários jogadores, vários mestres internacionais, jogadores que tinham sido campeões brasileiros em outra ocasião participaram. Um torneio muito forte. E foi um torneio disputadíssimo. Eu não estava tão bem preparado nesse torneio. E, de uma certa maneira, eu já estava começando uma outra fase na minha vida. E, enfim, mas, para você ter uma ideia, logo na primeira rodada eu perdi em 21 lances. Na primeira rodada começar assim? Que beleza, hein? Você vê, joguei de pretas com o Herman, perdi em 21 lances. Então não foi um começo muito promissor. Não. Eu estava comentando sobre o Campeonato Brasileiro de 1983, um torneio muito forte, com excelentes jogadores, mestres internacionais e vários ex-campeões brasileiros, e aí um dos momentos decisivos foi a partida com o Sunier. Eu já tinha jogado 3 partidas contra ele, perdido as 3, e eu jogava de pretas. Só que dessa vez eu acabei conseguindo gerar uma iniciativa e acabei sendo feliz e ganhando essa partida. E assim, a vitória no confronto direto acabou sendo um ponto bastante importante, e aí, faltando as 6 partidas para o final, apesar de estar atrás na tabela, eu vislumbrei que tinha uma possibilidade de eventualmente conseguir chegar no final, né? E essencialmente a chance era eu fazer 4 pontos em 5 possíveis, né, nas 6 últimas rodadas. Partidas todas elas muito difíceis, contra alguns jogadores, vários jogadores titulados. Tinha que jogar com Milos, por exemplo, que foi campeão brasileiro várias vezes, com o Segal, enfim, com o Helder Câmara, que tinha sido campeão brasileiro, mestre internacional, enfim. Mas eu vi que tinha essa possibilidade, eu coloquei essa meta de fazer os 4 em 5 e acabei conseguindo. Então, foi um ponto, acho que um dos pontos altos da minha carreira. Assim... Não, sem dúvida, né? Campeão brasileiro absoluto já é algo bom. Campeão brasileiro absoluto num torneio duríssimo é melhor ainda, né? E depois disso, assim, um outro torneio muito importante foi o Campeonato Mundial de Jovens desse ano, que ia acontecer em Chicago, nos Estados Unidos. E aí tinha uma particularidade, porque, assim, esse ano o Sunier não podia ir mais, o Filguti não podia ir mais, e eu tinha começado representando o Brasil no 4º tabuleiro, e dessa vez eu ia defender o Brasil no 1º tabuleiro. Então ia ser uma diferença significativa, e aí, olhando o calendário, eu vi que ia acontecer na Califórnia o US Open. E eu decidi organizar minha viagem de modo que eu pudesse passar antes e participar desse torneio na Califórnia.
tinha uma particularidade interessante, que era o seguinte, que o US Open estava programado para acontecer em paralelo ao torneio de candidatos. E o torneio de candidatos tinha, assim, na etapa final, estavam programados para jogar o Kasparov contra o Korchnoi. E para ver quem ia desafiar o Karpov, né, pelo título mundial. E o Korchnoi foi, e o Kasparov não foi, por questões políticas. E basicamente o que acabou acontecendo é que o Korchnoi, já que ele estava lá, ele decidiu entrar no US Open também. Que legal. Um torneio muito forte, assim, eu acho que para mim teve assim 3 pontos altos nesse torneio, assim, um ponto alto assim foi jogar contra o Samuel Richevsky. O Richevsky tinha sido um dos melhores jogadores do mundo, né? Tinha jogado o torneio de candidatos. E aí foi uma situação interessante, porque na época, assim, a diferença de idade entre nós era de 50 anos. Né? Eu tinha 22 e o Richevsky tinha 72. E, assim, para um garoto de 22, assim, 72 era uma coisa, assim, quase que impensável, assim, inimaginável, né? E o Richevsky usava um bonezinho, ele já estava um pouco encolhido, mas eu fiquei muito impressionado com a agilidade mental dele, assim, mesmo nessa idade avançada. Bom, hoje não impressiona tanto, eu diria, talvez é como se fosse uns 85 anos, né? Porque a idade média de vida evoluiu muito nos últimos tempos. Então, é como se a gente enfrentasse um jogador de 85 muito sharp, em plena forma. E, para mim, assim, foi, assim, uma situação muito interessante. E, assim, eu joguei de brancas contra ele, foi uma defesa siciliana. E, assim, foi uma partida muito rápida, eu consegui uma vantagem, mas eu ofereci empate para ele, assim, é como... Era assim, muito respeito. Jogando com o ícone, e ele aceitou, ele viu que ele estava inferior, então foi um highlight, assim, desse torneio para mim. Outro momento interessante foi jogar contra o Larry Christensen. O Christensen foi campeão americano várias vezes. Era os anos de ouro dele ali, nos anos 80. Sim, anos de ouro. Assim, eu joguei de brancas e ele também jogou uma defesa siciliana. E foi uma partida muito interessante também. Eu joguei e consegui iniciativa todo o tempo. E eu achava que tinha chances reais de ganhar. Ele se defendeu muito bem. E a partida acabou terminando no empate. E o terceiro ponto interessante para mim foi que na rodada final eu estava jogando na mesa do lado do Korchnoi. Ou seja, só podia estar indo bem, né? Estava indo bem, e aí eu tinha mais uma chance de conseguir uma norma de mestre internacional, precisava empatar. Só que aí eu estava jogando de pretas contra um jogador que também veio a ser grande mestre e campeão americano algumas vezes. Eu acabei perdendo, mas de qualquer maneira acabou sendo um torneio fantástico, foi uma preparação incrível para o torneio do Mundial de Jovens de Chicago. E aí o torneio você foi... Aí você chegou a fazer a sua norma definitiva, veio em que ano? Então aí veio o torneio de Chicago e, assim, o Brasil jogou contra, assim, as principais equipes, né? Nós jogamos contra os Estados Unidos, a China, enfim, a Rússia e Inglaterra, que sempre foi um adversário muito difícil para o Brasil. E nesse torneio eu acabei fazendo a minha primeira norma de mestre internacional. Depois de muito tempo, então foram praticamente 9 anos, entre um momento de ter estabelecido o objetivo até conseguir a norma. Precisa de persistência nessa luta, com certeza. Né? Foi bastante persistência. Assim, a norma definitiva acabou sendo as 2 normas seguintes, né, que foram 3, acabaram sendo, no ano seguinte, 1984, um torneio na Noruega e um outro torneio que foi em Nova York também. Ou seja, não tem jeito, acaba tendo que sair mesmo para conseguir. Sim, na época não tinha outra possibilidade.
E aí foi praticamente o final da minha carreira enxadística ativa, né? Porque o que acabou acontecendo, assim, por que que eu parei? Assim, de repente eu tinha conseguido o meu objetivo, que era ser mestre. E aí, de uma certa maneira, eu tinha realizado o que eu queria, consegui muito mais do que tinha imaginado, nunca tinha pensava em ser campeão brasileiro, assim, jogar pelo Brasil, representar o Brasil, foi uma coisa, assim, fantástica, que me deixou muito feliz. Então, e aí foram surgindo novos rumos para a vida. Então, basicamente, eu segui novos caminhos. Não, interessante. Bom, é uma carreira e tanto, né? Eu tenho pena pelo xadrez nacional, porque seria muito legal ter você mais anos conosco, vamos dizer assim, no meio, mas de qualquer forma foi uma carreira de bastante sucesso. E agora, meio que para encerrar, eu queria que você falasse sobre o lance da sua vida. Eu sei que é uma carreira com muitas partidas boas, né? Você já enfrentou lendas do xadrez mundial e nacional. Mas enfim, se você puder escolher um lance, né? E explicar um pouquinho por quê. Sim, assim, sobre o lance, para mim, na verdade, o assim, o que que acontece? Tem todo um contexto, né? Assim, qual o campeonato, qual a partida, qual o momento no torneio, né? E como eu comentei com você, Felipe, assim, para mim jogar pelo Brasil sempre foi uma grande alegria. E nesse Campeonato Mundial de Jovens em Chicago, eu estava jogando pelo Brasil no primeiro tabuleiro e nós estávamos enfrentando um adversário duríssimo para o Brasil. A Inglaterra sempre teve grandes jogadores, jogadores até que vieram a estar entre os 5, 10 ou, enfim, entre os melhores do mundo. E nesse momento eu não tinha nenhuma norma de mestre internacional e joguei contra um grande mestre que foi o Murray Chandler, que inclusive acabou tendo uma fase bastante boa, acredito que nos anos seguintes chegou a estar entre os top 20 do mundo, alguma coisa assim. E foi uma partida na qual eu joguei de brancas, ele jogou uma defesa siciliana e eu desenvolvi minhas peças rapidamente, consegui mais espaço e, uma certa altura, eu iniciei assim um ataque no centro. O rei preto estava no centro, iniciei ataque para tentar explorar essa vantagem de desenvolvimento. E chegou e, enfim, aí o jogo ficou aberto, foi realmente um jogo franco, e nesse momento, pela linha que ele escolheu, ele acabou conseguindo, eu tinha feito o roque grande, ele conseguiu destruir, assim, a minha estrutura de peões protetora do roque, então, apesar de estar sendo atacado, ele também buscava um contra-ataque. E, num determinado momento, chegou uma situação em que o rei não podia mais continuar no centro, ele rocou, mas aí surgiu uma nova linha que renovava o ataque, mesmo ele tendo feito um roque pequeno. E aí ficou uma situação em que ou ele entrava numa linha de mate em 5 lances, ou perdia uma peça. E eu consegui ganhar uma peça, mas ele capturou alguns peões em troca, né, 2, 3 peões, e então, assim, não era uma situação tão simples, porque ele continuou se defendendo de uma forma muito, assim, dinâmica, buscando as oportunidades que ele tinha para fazer a defesa, e realmente o lance decisivo que é a resposta para a sua pergunta. Assim, qual que é o lance especificamente? Então, é um lance que acaba sendo um lance de dama F8. E é uma situação em que praticamente força o abandono, porque é uma cravada dupla, né? Uma cravada de dama e de rei, simultaneamente, né? Assim, as brancas tinham dominado, tinham conseguido infiltrar na 7ª fileira e na 8ª também. E aí é um lance que força o abandono, porque uma perda de material bastante grande ou uma linha de mate, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, assim, como eu disse, assim, Inglaterra é um adversário muito difícil para o Brasil e essa vitória contra um grande mestre de renome acabou sendo importante
um ponto importante rumo à primeira norma de inércia internacional. Ah, legal, legal. Bom, bacana, vamos fazer um vídeo tentando mostrar esse Dama F8 e explicar. Com certeza deve ter sido uma vitória memorável e, enfim, agradecer o seu tempo, né, as suas palavras, as suas ideias, né, você deu várias ideias, explicou maneiras de estudo, acho que foi bastante rica a entrevista, então realmente agradecer. Tenho certeza que o pessoal vai gostar tanto quanto eu. É isso, Paulose. Bom, é isso, pessoal. Um abraço para vocês e tchau, tchau. Até a próxima.